Na aula de hoje, galera, a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Vamos rever alguns pontos que eu achei mais interessante, que eu destaquei, que pode ser que caia na nossa avaliação, tá? Logo na sequência eu vou estar disponibilizando a avaliação para vocês, então eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final com muita atenção, para que vocês não percam nenhum ponto importante e depois façam a avaliação com muita atenção, muita responsabilidade. A nossa avaliação bimestral que vale nota 100, beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, então antes de mais nada, né, a gente deve considerar a questão que a gente estudou a sub-região nordestina e a sub-região, aliás, a gente estudou a região nordeste e a gente estudou a região sudeste, beleza? Então a gente começou a estudar, as regiões nesse bimestre. Então foram duas até agora. Primeiramente, região nordeste e depois a região sudeste, beleza? Vamos falar então um pouquinho da região nordeste, depois a gente fala da região sudeste, e assim a gente termina a nossa revisão, ok? Então a região nordeste, pessoal, o que a gente precisa saber? Primeiramente, a região nordeste ela é subdividida em 4 sub-regiões, olha só. Então aqui a gente vai ter uma sub-região que está destacada em verde aqui na imagem, né? Ó, que vai ser a região do meio norte. Essas sub-regiões, pessoal, elas vão ser consideradas diferente uma da outra pelas questões naturais. A gente vai ver um pouquinho delas daqui a pouco, tá? Aqui, a região do sertão, que está enlaranjado, tá? E por último, aliás, a região do agreste, né? Começa aqui embaixo, ó. A região do agreste com uma pequena faixa aqui. E por último, pessoal, a região da zona da mata, que é aquela região que está mais próxima com o mar. É a região que mais chove dentre as 4 sub-regiões da região nordeste, a região que tem uma maior média anual de chuva, por causa que ela está próxima do litoral, ela está próxima com o contato com o mar, né, da região de praia, por isso essas massas de ar que vêm do mar, elas são úmidas, né, por causa da água, e ela fica entrando em contato com essa região de maneira constante, a zona da mata, por isso que vai criar uma mata mais fechada, vai ser uma região que tem uma média de pluviosidade maior durante o ano, ela chove mais do que nas outras sub-regiões nordestinas, ok? Observem, galera, que essas sub-regiões, elas ultrapassam o limite dos estados, olha só. Piauí, né, Maranhão, ela passa bem no meio dos estados, então ela não respeita o limite político. O limite político é um, e o limite da natureza é outro. As sub-regiões são baseadas na natureza. Cachorro latiu aqui, espero que não tenha saído no vídeo. Passando para frente, então, galera, primeiramente, né, a nossa primeira região, que é... Opa, é essa daqui, ó, nessa região verde aqui, a zona da mata, né? A gente vai estudar daqui para lá na nossa revisão. Então a primeira vai ser a zona da mata, olha só, página 4. Fortemente influenciada pelas massas de ar úmido. Então aquilo que eu disse para vocês. Essa região de zona da mata, essa sub-região de zona da mata, ela está próxima do mar. Com isso, ela vai sofrer o contato constantemente com essas massas de ar úmidas, correto? Essas massas de ar que são sopradas pelo mar em direção ao continente. Ao entrar em contato com o continente, ela entra em contato com o relevo, ela vai começar a chover. Então, por isso que tem uma média anual maior de chuva do que comparado às outras regiões. A presença da Mata Atlântica, isso é muito importante, tá? Por causa essa Mata Atlântica, ela se origina justamente pelo aquilo que eu falei, por causa da média anual maior de chuva e tudo mais. Grande presença dos manguezais, né? Que é essa lama aqui, ó. Quando ela entra em contato com a água salgada, com o sal da água, ela forma essa lama, tá? Vai ser uma composição mais fina de terra. As restingas impedem parte dos impactos da erosão marinha. Restinga é esse tipo de árvore aqui, tá, pessoal? Esse tipo de árvore que eu estou apontando aqui para vocês, ó, na imagem. Elas vão impedir que esse solo aqui ele sofra relevo de maneira muito mais intensa, ok? Depois a gente vai ter o agreste, a próxima sub-região em direção ao norte, em direção a oeste, digamos assim. Página 6. Transição entre zona da mata e sertão. Então, o que define o agreste é essa transição, né? Entre zona da mata e sertão, onde termina uma área que ela é mais úmida, que vai ser a zona da mata, e no momento que ela entra numa área que ela vai ser mais seca, que é o sertão, ok? Então, o agreste ele vai ficar entre esse entremeio aí, entre essa faixa de transição. Possui característica mais úmida,
porém possui características mais secas também. Clima tropical e tropical semiárido, né? Esse tropical ele vai ser um clima mais úmido. O tropical semiárido, o próprio nome já fala, ele vai ser semiárido. Ele não vai ser seco completamente, ter uma taxa de chuva anual, porém vai ser menos do que no clima tropical, apresentando algumas características mais secas. A paisagem varia de um local para o outro, então toda vez que a gente fala de uma faixa de transição, a paisagem ela pode variar constantemente, porque uma faixa de transição ela vai adquirir características tanto de uma localidade como de outra, tá, pessoal? Então é normal isso ter o Agreste ter essa variação de paisagem o tempo todo. Planaltos antigos de altitudes moderadas, né? Então vai ser um planalto muito mais gasto por aí. Só para vocês terem uma noção de como que é o Agreste, tá, pessoal? Eu não vou ficar falando o tempo todo como que é, né, explicando detalhadamente como que é cada característica de uma sub-região, de outra. Porque a gente trabalhou isso já em aula. É apenas uma revisão, apenas para dar uma clareada aquilo que a gente já estudou, para ficar mais fácil, para que vocês façam a avaliação logo na sequência, ok? E eu peço também, pessoal, que vocês façam a avaliação também logo na sequência da aula. Mas se vocês demoram, né, deixa para fazer depois, pode acabar esquecendo. Aí o professor, né, tem que mandar um recado. Pode acabar também esquecendo aquilo que foi estudado, né? Daí deixa a prova um pouco mais difícil. Os matacões, que são esse formato de rocha aqui. O sertão, pessoal. Grande influência do clima tropical semiárido. Se por um lado eu expliquei para vocês que a zona da mata vai ser a área mais úmida, vai ser a área que tem uma maior taxa de chuva durante o ano, o sertão vai ser essa área que tem a menor taxa de chuva, tá? Acho que essa imagem ela ilustra bem o sertão como é que é. Aqui nessa imagem, por exemplo, né, nesse período, é um período, digamos que chuvoso no sertão, porque as folhas, as árvores, olha só, você consegue observar um pouco de verde, né, entre essa imagem. Porém, o sertão ele tem a predominância de caatinga. Chuvas mal distribuídas durante o ano, então chove pouco e ainda é mal distribuído, não é um período fixo. A caatinga é a vegetação original mais predominante do sertão. Então, justamente isso que eu ia falar para vocês. Essa vegetação que vocês estão vendo aqui na imagem, ela é caatinga. Não é caatinga de fedor, não, tá? É caatinga, tem dois As. Essa vegetação ela tem por característica ela conseguir aguentar a viver nos períodos mais secos, ok? Porém, nos períodos mais chuvosos, ela tem essa coloração um pouco mais verde, tá? Que vocês estão vendo aí na imagem. Quando é um período mais seco, ela tem uma coloração muito mais clara, muito mais branca. Tanto é que o nome Caatinga significa mata branca, ok? Então, é uma mata xerófita que tem essa capacidade de conseguir armazenar água. Falar em água, já estou contando o nome água. Conseguir armazenar água para conseguir sobreviver aos períodos mais secos, ok? Desmatamento para madeireiros locais. Então, um dos grandes problemas que a Caatinga enfrenta nesse setor nordestino é o desmatamento para madeireiro local, né? A madeireira local vai utilizar a madeira da árvore para fazer alguns instrumentos. E chegamos na última região, você tem que saber também quais são essas 4 sub-regiões, tá? Isso aqui a gente já estudou, espero que vocês estejam craques nisso, ok? Meio Norte, lá na página 7, a última sub-região. Possui a presença de 2 climas, tropical e equatorial. Tropical, ele vai ser quente, porém ele vai ter uma taxa menor. O equatorial também é quente, só que em relação ao clima tropical, esse aqui ele vai possuir uma taxa maior de chuva, tá? Que vai possuir uma taxa menor. Então os dois são quentes, porém esse clima aqui, o equatorial, ele chove mais do que o clima anterior, ok? Destacam-se a vegetação do cerrado, caatinga e mata dos cocais. Essa mata dos cocais, galera, é a característica principal dessa região aqui, ó. Dessa região meio norte. Olha só que nessa imagem vocês conseguem observar um pouco de mata dos cocais. Olha só como é que é essa vegetação. Então, se fosse para citar uma característica principal desse meio norte, seria essas matas do cocais. A mistura de caatinga já com a floresta amazônica. É onde você vai ter uma floresta mais densa, justamente com uma floresta mais esparsa, você vai encontrar ali partes de caatinga também, né? Com uma vegetação que não é tão densa assim, não é tão fechada, é uma vegetação mais espalhada, enquanto que a floresta amazônica já é uma vegetação mais fechada. Então esses dois modelos, esses dois tipos de floresta, eles se encontram dentro do meio norte, né?
o cultivo de soja vem alterando a vegetação local. Então, o grande problema enfrentado desse tipo de vegetação aqui é o cultivo de soja que tem tem desmatado cada vez mais essas áreas de reserva natural para você fazer as suas lavouras, tá? Lembrando que isso não é errado. Errado é você fazer sem um planejamento urbano, né? Aliás, sem um planejamento ambiental. Aí você vai fazer com que a natureza sofra bem mais e com isso o ser humano sofra também. Porque o ser humano ele sofre de acordo com as consequências da natureza. A parte de indústrias, pessoal, olha só, observe que aqui as indústrias elas estão bem próximas ao litoral, tá? Por quê? Por causa que aqui tem a maior concentração de pessoas, é onde chove mais, então as pessoas tendem a se concentrar onde chove mais, né? Onde tem mais disponibilidade de água. E sem contar também que a proximidade com o mar faz com que essas indústrias ela tenham mais facilidade de exportar os seus produtos para outros países aqui que estão além do limite marítimo, tá? Então, olha só, a maior parte das indústrias estão concentradas naquilo que a gente chama de zona da mata, próximo ao litoral, tá? E a cultura nordestina, né? Então, os dois principais elementos da cultura nordestina, primeiro eu gostaria de falar sobre esse cordel, né? O cordel é que são aqueles poemas que retratam a realidade de um povo, através de rimas e tudo mais. E também a gente não pode deixar de fora, eu não trouxe slide aqui, mas já expliquei na aula, as danças típicas, como maracatu, baião de dois, as festas juninas, né? Então, os dois principais aspectos da cultura nordestina, os dois principais a cultura nordestina varia, né, tem um monte de coisa, da culinária, né, o artesanato e tudo mais. Mas se a gente for deixar bem claro, né, os dois principais ramos seriam o cordel e as danças típicas, ok? Então, terminando a região sudeste, a gente passa, aliás, a região nordeste, a gente vai estudar agora a região sudeste, que possui aqui os seus 4 estados, né? São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale lembrar, né? É sempre bom ressaltar que Minas Gerais é o único estado que não possui saída com o mar. Aqui o Oceano Atlântico aqui, ó. Então São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo possuem aqui essa relação com o mar. Minas Gerais não tem. Por isso que Minas Gerais é o único estado da região sudeste que não possui uma plataforma de petróleo, por exemplo. Eles não podem explorar o petróleo. Por quê? Porque eles não têm esse contato com o mar. Então os outros 3 estados possuem, né, digamos que esse privilégio, né? Você ter o contato com o mar, com isso você conseguir explorar, mas Minas Gerais não tem. Mas eles conseguem tirar isso dos minérios internos que tem dentro do território deles, são bastante ricos para exploração, ok? Isso lá na página 19. Na página 20, a gente vai ter os tipos de clima. São 3. A pequena faixa aqui, finalzinho, abaixo do Trópico de Capricórnio, ao subtrópico de Capricórnio, clima subtropical, o clima tropical e o tropical de altitude. São climas que possuem uma variação na taxa de chuva durante o ano. Tem o período que chove mais e o período que chove menos, ok? Então aqui são os 3 tipos de clima, né? Subtropical, tropical e tropical de altitude, ok? Esse tropical de altitude ele vai ter característica do clima tropical, porém vai ter uma altitude, ele está localizado numa altitude muito mais elevada, então ele vai ser um pouquinho mais frio do que o outro. Desenvolvimento industrial e econômico. Como que se desenvolveu essas indústrias, né? A economia dentro de uma região, né? Dentro da localidade. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que é o PIB. PIB vai ser Produto Interno Bruto. Tal. Produto Interno Bruto. O que isso significa, né? O que esse Produto Interno Bruto significa? É todas as riquezas que um país tem, todas as riquezas que uma cidade, uma região, um estado tem. Tá? Isso vai ser somado, isso vai ser calculado de acordo com a escala local, né, regional ou global. Então, todo tipo de riqueza, dinheiro, terra, tudo aquilo que possa gerar dinheiro vai estar dentro do PIB. Por região, a região sudeste, né, ela possui a maior parte do PIB do Brasil, 54,90%. Então, a região sudeste é a região que se destaca, ele tem mais da metade do PIB do Brasil. Ou seja, se você pega todas as riquezas do Brasil, né, mais da metade delas está dentro da região sudeste, que é uma região bastante desenvolvida. É uma região muito industrializada, isso faz com que gere mais lucro. É uma região
que por causa do cultivo do café já tem uma infraestrutura para gerar mais lucro. Então tudo isso faz com que a região sudeste possua o maior PIB nacional, ok? Disparadamente. Isso vem mudando mais porque cada região atualmente vem se desenvolvendo. Porém, antigamente o PIB da região sudeste era muito maior, ok? Principalmente no cultivo do café. E dentro dessa região sudeste, né? Olha só como é que é a divisão. Estado de São Paulo com mais da metade, depois Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, ok? Essa parte industrial foi o que alavancou todo esse PIB, né? Opa, opa, nossa, peraí que pessoal aqui, ó, acabei fazendo coisa errada aqui, vamos lá, voltar lá para frente. Acabei voltando todos os slides, pessoal, saindo sem querer aqui. Vamos lá então. Muito bem. Então voltando, né, que a gente tinha parado, o PIB da região sudeste é o que é hoje, tem essa potência do que é hoje por causa da industrialização, por causa da grande quantidade de indústrias. Mas por que tem toda essa quantidade de indústrias? A industrialização do sudeste desencadeou a industrialização no Brasil. Então, a industrialização no Brasil como um todo se originou primeiramente na região sudeste. Então, isso fez com que a região sudeste tivesse um avanço, se a gente for comparar com as demais regiões, na questão da industrialização. A infraestrutura para a escoação do café. Aqui está a grande importância, pessoal, do cultivo do café. A região sudeste tem essa industrialização que ela tem hoje por causa do cultivo do café. Com o cultivo do café, você teria que ter mais máquinas para operar o produto, você teria que ter uma infraestrutura para você escoar esse café, para você tirar ele da fazenda, né? Levar pelas estradas e depois exportar, né? Levar para fora, para o exterior. E com isso, com a crise, o cultivo do café já não gerava tanto dinheiro assim. Então, um dos meios para fugir dessa crise foi investir nas indústrias, ok? Então, toda a infraestrutura criada na região, toda a industrialização, tudo isso veio por causa do cultivo do café, ok? Do ciclo cafeeiro. O ciclo cafeeiro foi o que alavancou a região sudeste, foi o que moveu a região sudeste, foi o que tirou o foco do Brasil lá no Nordeste e transferiu para o Sudeste brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, todos esses estados se beneficiaram, cresceram através do ciclo da cultura cafeeira. Acúmulo de capital pelo cultivo do café, isso aqui é muito importante, né? O café gerou tanto dinheiro, esse dinheiro ficou ali também na região sudeste, eles puderam investir em outras coisas, isso ajudou também a alavancar o desenvolvimento dessa região. O setor terciário que gera mais lucro para a região, 50%. Então, mesmo assim, a indústria não é o que gera mais lucro. Gera mais lucro vai ser o setor terciário, que é fruto também de todo um desenvolvimento, né? O setor terciário não surgiu do nada, que é a prestação de serviço, né, e tudo mais. Pessoal, espero que não tenha passado nada.